50 jovens de Angola chegam ao Brasil para capacitação técnica e conhecer a cadeia produtiva do cacau. 50 jovens da Guiné-Bissau também chegam ao Brasil para capacitação técnica e conhecer a cadeia produtiva do caju. Isso é só um pedacinho de como andam as relações do Brasil com os países africanos. A gente vai conhecer mais e as oportunidades nessa conversa que começa agora com o presidente e fundador do Instituto Brasil-África. Logo assim que o editor rodar a vinheta. João Bosco Monte, você fundou o Instituto Brasil-África, você preside o Instituto Brasil-África e eu quero que você conte para a gente como andam essas relações entre o Brasil e o continente africano, os países africanos. A África, que é grande, e o Brasil, que também é muito grande, precisam se conhecer mais. E muitas vezes, quando a gente fala das relações entre os dois ambientes, de um lado e outro do Atlântico, nós pensamos que tudo é perene, tudo é comum, tudo é normal. De fato, há uma montanha-russa. Às vezes as relações estão mais intensas, outras vezes estão mais fragilizadas, mais fracas. No momento em que o presidente Lula volta ao governo e define que, mais uma vez, a África é uma das suas agendas, faz com que as relações entre o Brasil e os 54 países do continente africano possam ser mais efetivas e mais intensas. Mas, Bosco, eu queria que você explicasse para a gente, porque para os brasileiros, quando você fala assim, a relação Mercosul e União Europeia, a relação Brasil-China, isso já está no imaginário ali do brasileiro. Agora, o brasileiro, ele acha, inclusive, que a África é um país e não vários países, né? E não um continente com vários países. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como estão essas relações hoje, como é que o brasileiro pode conhecer mais de todas as oportunidades que esse relacionamento proporciona. A maioria dos países africanos são países novos, são estados nacionais novos. Portanto, eles não eram muito conhecidos pelo resto do mundo. E nós, brasileiros, temos uma cultura eurocêntrica. Nós aprendemos desde a escola que a Europa é o nosso ambiente mais favorável, que os Estados Unidos são nosso desejo de consumo. Ter a África como um espaço caro, um espaço importante de conhecimento, é algo recente. Isso me permite, nesse momento, apresentar a gênese do Instituto Brasil-África. Legal. Quando eu fundei o Instituto Brasil-África, há 13 anos, foi numa ideia de um professor, um pesquisador, que viu um fenômeno muito peculiar em Fortaleza, onde está a sede do Instituto Brasil-África, de um movimento de mulheres de Cabo Verde que iam toda semana a Fortaleza, saíam da capital do país, Praia, a Fortaleza, num voo que existia à época da empresa cabo-verdiana de aviação, e elas iam para lá e faziam compras. Como era um voo charter, chegava numa quarta-feira e só voltava na quarta-feira seguinte. E eu vi aquele movimento das mulheres cabo-verdianas, todas as semanas, com sacolas, são chamadas de rabidantes, que a tradução literal é sacoleiras, e elas compravam desde alimentos, calçado, roupa, para vender lá em Cabo Verde. E eu, na minha capacidade de pesquisador, fui a Cabo Verde para saber que fenômeno era esse. Ou seja, Fortaleza era para as mulheres de Cabo Verde, o que é o Paraguai para muitas sacoleiras brasileiras que vão lá comprar bugiganga para vender. E na minha primeira ida a Cabo Verde, eu visitei uma feira chamada Sucupira. As pessoas vão lembrar da novela do Bem Amado. Rodorico Paraguaçu. E por que chamava Sucupira? Porque os cabo-verdianos conheciam muito a história do Brasil através de Sucupira, da novela. Então, nessa feira da Sucupira, eu vi as mulheres, né, não eram as mesmas mulheres, vendendo os produtos do Ceará. E que tipo de produto? Tudo que você imagina, desde calçado, carne, roupa. A confecção, obviamente, talvez o mais fácil
por conta de ter um valor agregado maior, mas tudo que você imaginava, perfume, cosméticos, perucas. Ou seja, já havia um comércio bilateral ali com Cabo Verde e não apenas Cabo Verde, mas outros países, né? Lá no Senegal também tem uma feira parecida. E nos outros países africanos de língua... Com produtos brasileiros? Com produtos brasileiros que saíam de Cabo Verde. Então, produtos brasileiros ou produtos cearenses? Era produtos cearenses, mas que também eram brasileiros. Nessas feiras que essas mulheres visitavam, também havia produtos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Obviamente é muito mais fácil encontrar a rapadura do Ceará do que a goiabada cascão de Minas Gerais. Mas sim, você encontrava tudo lá, muitas coisas lá. E depois os outros países de língua portuguesa, principalmente Guiné-Bissau, foram também alvo dessas ações, dessas mulheres que vendiam e comercializavam. Eu visitei todos os países de língua portuguesa e aí foi o início do Instituto Brasil-África. E eu vi um fenômeno muito importante, eu vi um movimento muito intenso. Depois eu visitei outras Áfricas. Dos 54 países africanos, eu já estive em 46. Alguns com muita frequência, outros menos e alguns pontualmente. Então, você falou que você começou a se interessar quando viu esse comércio, essas moças, essas mulheres que iam fazer as compras lá. E a partir daí você viu uma oportunidade, você viu, por exemplo, como é que anda hoje essas mulheres? Elas continuam fazendo esse movimento? Não. Não tem mais o voo, não tem mais o voo, isso obviamente é um constrangimento, né? E elas descobriram outros lugares. A TACV, ela tem um voo para Boston. Então, dependendo do fluxo do movimento, é mais fácil ir para os Estados Unidos e comprar produtos já com valor agregado muito mais especial do que comprar os produtos com pouca qualificação. Mas isso foi um fenômeno naquele momento. Depois, quando eu visitei outros países, eu entendi que tinha um ambiente que alguns países, que não o Brasil, haviam encontrado em espaços africanos, no Quênia, no Marrocos, na África do Sul, na Tanzânia e outras nações. Isso me fez chamar a atenção, e à época eu tinha uma coluna no jornal O Povo, e eu escrevia muito sobre relações internacionais e escrevia muito sobre as minhas experiências sensitivas na África. E alguns empresários me perguntavam, que África é essa que você fala tanto, né? Que você diz que tem um potencial, que tem um boom, que tem um fenômeno que outros descobriram. Para alguns, eu repetia as mesmas coisas e para outros eu dizia, vamos comigo. Quer sentir na pele, quer ver como é Nairobi, quer ver como é Kinshasa, quer ver como é Joanesburgo, quer ver como é Casablanca. E aí, no começo da nossa conversa, eu falei do preconceito que as pessoas têm. Nessas cidades, tem um movimento muito grande, é muito vivo. Imagina uma cidade como Lagos, né, com 10 milhões de pessoas. Uma cidade como Nairobi, que tem um fluxo grande. Acre, com quase 3 milhões de habitantes. Então, aquela imaginação que a gente tinha, que as pessoas tinham, um preconceito, ela começava a ser mudado. E aí a minha missão como um animador desse diálogo é, de alguma forma, tirar as escamas dos olhos das pessoas. O que eu vi, eu queria que você visse também, eu queria que o outro visse também. Isso começou a trazer uma empatia e um interesse. E aí o Instituto Brasil-África, na sua essência, precisava ter algumas ações. E foi quando nós pensamos no Fórum Brasil-África, que agora em 2025 chega à sua 13ª edição. Esse fórum, ele ocorre anualmente? Anualmente. Quando vai ser o próximo? A próxima edição será nos dias 4 e 5 de novembro, em São Paulo. Uma semana antes da COP, e foi proposital, porque o tema do fórum deste ano é segurança alimentar e agricultura, que tem tudo a ver com o que a gente fala e vive, né? A COP vai tratar também sobre isso, sobre mudanças climáticas e as dificuldades que nós temos. E a ideia do fórum, desde as primeiras edições, era trazer líderes, tanto de governamentais, mas também, principalmente, o setor privado. Eu advogo com muita insistência de que se não tiver o setor privado na sala, não funciona. Porque no final das contas, o setor privado é aquele que faz a roda girar.
precisa muito da ação governamental. Se não tiver a diplomacia presidencial, se o chefe de Estado, se os representantes públicos, se os diplomatas não azeitarem as conversas, não há um movimento dos empresários. É algo quase simbiótico, os dois se misturam, né? E também tem a sociedade civil que precisa ser convidada para a festa. Então, esses três elementos fazem com que nós tenhamos um diálogo especial. E o Fórum Brasil-África contempla esse diálogo todo. E nesse período, Bosco, o que você viu, o que houve de crescimento, de melhora? Esses jovens que estão vindo aqui agora, você sempre traz jovens aqui, isso gera uma capacitação para empresas africanas? Me faz um resumo desses anos de funcionamento do Instituto. O Instituto já teve diversas iniciativas baseadas em 3 eixos. Eu chamo o tripé de basilar do Instituto. Um desses eixos se refere a estudos, cenários, análises. Nós olhamos para um determinado fenômeno e, por iniciativa nossa, nós mergulhamos e apresentamos para a sociedade uma visão que nós enxergamos e esperamos que os outros também enxerguem. Nesses dias, o Banco da Amazônia solicitou ao Instituto Brasil-África a realização de um estudo para identificação de que produtos e serviços da Amazônia brasileira são caros, são próximos para o contexto africano. Que produtos são esses? Nós estamos estudando ainda. Daqui a pouco nós estamos mergulhando nessa pesquisa. Ou seja, existe um mercado importante ali para as empresas brasileiras. Imagina que os biomas que existem nos dois ambientes, dois lados do Atlântico, são parecidos. Então, algumas respostas, algumas experiências brasileiras daquela região podem muito bem ser trasladadas para o contexto africano, e eu insisto nisso, de que nós precisamos respeitar a individualidade de cada país. Não é desplugar no Brasil e plugar num determinado país africano, porque não funciona. E essa ideia imperialista, ela está fadada a, em algum momento, quebrar e não funcionar. Então, a primeira base do tripé são estudos. A segunda se refere a eventos. O Fórum Brasil-África, que eu mencionei, é o evento mais importante do Instituto, mas nós também temos eventos que fazemos em parcerias com os nossos parceiros que estão espalhados na África, no Brasil e fora desses dois flancos. E a terceira ponta desse tripé se refere à capacitação técnica que você mencionou no começo da nossa conversa, desses jovens de Angola e jovens da Guiné-Bissau que vêm ao Brasil proximamente. Mas esse programa de capacitação, que nós chamamos de YTTP, as letras são o acrônimo, né, em inglês, Youth Technical Training Program, começou em 2017. Primeira leva de participantes foi em 2017 e desde então nós já fizemos diversas edições. E tem uma beleza muito singular num programa como esse, é de que nós capacitamos jovens, nesse caso nos domínios da agricultura, e eles voltam para os seus países muito melhor equipados. E quando a gente fala de jovens, são aqueles jovens que muitas vezes nem escola têm. São jovens que quando viajam para o Brasil, nem passaporte têm porque nunca viajaram. E eu faço questão de trazer jovens, porque o Instituto defende, de que a valorização juvenil, ela faz com que os espaços sejam mais bem pulverizados com consciência, mas também com respostas. Eu me lembro de uma experiência que a gente teve no interior da Bahia, em Cruz das Almas, com jovens que estavam num programa semelhante que você mencionou, na cadeia produtiva da mandioca. E eram jovens que estavam ali entendendo desde os primeiros procedimentos de plantar a maniva, de como colher, de como processar e como vender os produtos na feira. Então, era uma imersão profunda, mão na massa, como nós falamos. E tinha uma experiência que eu estava lá no momento, por coincidência, e o facilitador perguntou para os que estavam ali qual era a cor da tapioca. Tapioca, todo mundo sabe que é branca. E ele perguntou, e se eu fizer uma tapioca colorida para vocês? E eles ficaram atônitos, né? Como o amido, a fécula, ou a goma, como nós chamamos no Nordeste, é branca. E ele rapidamente pegou a bacia que tinha
a goma, a fécula, e colocou um suco de uva e o branco virou meio roxo, vermelho. Ele fez a tapioca naqueles 30, 40 segundos e o branco virou outra cor. A mesma coisa ele fez com o suco de abacaxi. E eu vi um dos jovens, sabe aquela ilustração que parece um balãozinho na cabeça? Eu perguntei, o que você está pensando? E ele falou em inglês, não é? Professor, sabe de uma coisa? Eu vendo 3 tapiocas brancas por 50 centavos. Se eu vender 3 coloridas, eu vou vender por 75. Vou ficar rico. Pronto. Isso aí faz com que a mentalidade muda. Isso é uma tecnologia simples, não é nada... Não precisa mandar ninguém para a Lua para fazer isso. E depois eu descobri que este rapaz colocou uma empresa de chips, né, não era batata frita, porque era de mandioca, colorida. E fazia sucesso. Legal. Então, essa lógica é muito importante. E aí tem uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, embora seja uma ação privada, e o Instituto Brasil-África é uma organização privada, mas ajuda a política de governo. Porque, no final das contas, isso é uma tecnologia, é uma experiência, é uma marca, é um brand brasileiro que vai para o outro lado. Esse garoto, essa jovem que vem para uma capacitação de 2 semanas, volta bombardeado de informação, com a mente cheia de ideias. E por que para o Brasil isso é bom? O Brasil se apresenta como um parceiro. E eu digo que as parcerias, elas, para serem longevas e importantes, frutíferas, demanda tempo. E é um esforço perene, constante, e é uma conspiração. Não é um esforço só de um. Né? É um esforço governamental, é um esforço da sociedade civil e é esse altruísmo. Não é simples. Nós apostamos na África não apenas porque nós somos Madre Teresa, nós não somos, né? Tem custo em tudo isso, mas nós entendemos, e eu entendo pelas minhas inúmeras incursões, viagens e conversas e diálogos e relações com atores africanos, públicos e privados, de que para o Brasil a África é fundamental, muito mais do que qualquer outro espaço. E eu dizia também no começo... Por quê? Porque outros lugares já conheceram a África. A Turquia conheceu, a China conheceu, a Rússia conheceu. Esses lugares todos viram que... A China tem feito fortes investimentos na África. A China é um animal que chega em qualquer lugar. A China chegou na África. Muitas pessoas dizem que a China invadiu, tem uma ação imperialista. Eu digo que a China é um grande parceiro africano. Não for a China, algumas ações de infraestrutura não teriam acontecido, não teriam chegado em alguns ambientes africanos, mas são os africanos que têm que decidir com quem eles vão conversar, querem fazer negócio. Se eles querem fazer negócio com a China, são eles que têm que decidir, senão a gente está metendo a mão onde não deve. O Brasil precisa colocar o seu espaço, se apresentar mais. Quando o presidente Lula, em 2003, definiu que a África seria prioridade para o seu governo, logo nos primeiros dias, foram a África e a América Latina. Em maio de 2003, o governo brasileiro realizou em Fortaleza um fórum, se chamou Fórum Brasil-África, que era o governamental, e à época quem presidiu foi o vice-presidente à época, José Alencar, e o embaixador Celso Amorim também estava lá, e foi apresentado para o continente africano, em maio de 2003, que o Brasil, sim, tinha olhado para a África e tinha chegado na África. Durante os 8 anos de governo, o governo 1 e o governo 2 do presidente Lula, a África foi alvo de inúmeras viagens, de um lado e de outro, várias missões, embaixadas que foram abertas, e aqui eu aproveito para dizer que eu advogo que embaixadas têm que ser abertas, sim, quantas forem possíveis, tanto melhor será, porque nós temos presença nesses lugares. E a embaixada, ela serve para o primeiro diálogo, para a primeira conversa. E o presidente Lula fez isso. Depois nós tivemos um certo desvio com a presidente Dilma, que não olhou para a África como o presidente Lula fez, e depois o presidente Temer também não olhou, e o ex-presidente Bolsonaro sequer foi à África. Os 4 anos de governo, nunca pisou no continente africano, que foi um grande erro. Lembra que o presidente Biden, para finalizar o seu governo, no apagar das luzes, foi para Angola.
Isso criou uma comoção gigantesca. Só fazer uma comparação. Então, nós tivemos aqui um espaço de crescimento nos 8 primeiros anos, e aí muitas empresas brasileiras, as grandes construtoras que foram para a África, aqui eu não quero entrar nos escândalos nesse ambiente, nessa discussão, mas eu acho que foi um ativo importante a participação dessas empresas e ter estradas, ter equipamentos, hospitais construídos por empresas brasileiras. E qual é o próximo passo agora desse relacionamento? O mundo é diferente de 2003. O Brasil perdeu um espaço muito grande porque ficou distante, quando esses movimentos ficaram distantes, alijados. E quem ocupou esse espaço foi a China? A China ocupou espaço. A Turkish Airlines, para você ter uma ideia, em 2012, ela tinha voos de cidades importantes da Turquia, principalmente Istambul, para 3 destinos africanos, em 2012. Em 2024, ano passado, esse número passou para 53. Nossa. Então, você vê, é um espaço gigantesco. A TICA, que é a agência de cooperação turca, tem vários investimentos naqueles lugares. O governo dos Emirados, que por acaso é o financiador desse programa de capacitação que você mencionou no começo, imagina, o governo dos Emirados financia um programa de capacitação de africanos no Brasil. Isso é uma agenda de cooperação, nós chamamos de cooperação triangular, fantástica. O governo dos Emirados entende que na África reside ou deve residir o interesse desses países todos. O Golfo olha para a África, né? Até pela proximidade também. Então o Brasil perdeu espaço. O Brasil não tem a capacidade de financiar que esses lugares têm. Mas nós temos um ativo fantástico, e eu repito isso quando tenho oportunidade. As experiências brasileiras, elas são muito caras para a África. Aquilo que deu certo no Brasil é o sonho do africano, lato sensu. Aquilo que funciona aqui pode funcionar muito bem em alguns espaços africanos. E isso ninguém tira. Uma experiência da Turquia, ou de Singapura, ou dos Emirados, ou da China, ou de outra latitude, não se compara com a experiência brasileira, principalmente em domínios que o Brasil já tem know-how, já tem expertise, né? Excelência. O que você diria para os empresários brasileiros? Tem que colocar o pé na água e tem que saber a temperatura. Tem que pegar um avião, ir até lá e conversar. E tem que achar o parceiro. Começar por que país? Tem várias, depende Quais são os setores onde você acha mais... Infraestrutura é uma necessidade gigantesca em diversas áreas, desde a construção de hospitais, a uma rodovia, a uma hidrelétrica. Tem um projeto ambicioso da República Democrática do Congo, no rio Inga, que é um rio com um volume muito grande de água, e eles querem fazer um Itaipu naquele lugar. Porque tem um déficit de energia gigantesco. Não tem energia para abundante. As matrizes não estão definidas. Também nós temos que considerar que há países pequenos. Um país como a Namíbia, que tem 3,5 milhões de habitantes, não pode ser comparado com uma Nigéria que tem 220 milhões. Mas há negócios? Claro que sim, há negócios. Os negócios existem, as empresas estão ali. Cada vez que eu vou numa capital, numa cidade grande, nos hotéis eu vejo pessoas falando vários idiomas, é uma Babel. Então as pessoas estão ali fazendo negócio. Os negócios, eles precisam ser preservados e tem que existir. Tem 3 palavras que eu costumo usar: resiliência, perseverança e paciência. Se não tiver essas 3 juntas, se tiver as 3 juntas, pode ter certeza que a receita vai dar um resultado muito legal. Se não tiver nenhuma das 3, se tiver só uma, demora a ver o resultado. Eu já vi várias empresas brasileiras que se afobam porque querem ver o resultado no dia seguinte. E aí tem um detalhe também do preconceito, tem um detalhe também do anteparo, né? Parece que não vai dar certo. Mas aqui no Brasil também tem problema. Em outros lugares também tem problema. Mas o mundo está olhando para a África. Então o Brasil... Quer dizer, o mundo está olhando para a África e o Brasil não está olhando para a África? O Brasil parou de olhar para a África. E agora, nesse governo Lula, ele retomou? Em 2023, eu tive a oportunidade de participar
da volta do presidente Lula à África, quando ele foi a Angola e disse para uma audiência muito grande de que o Brasil voltou para a África. Isso cria uma expectativa. Ao mesmo tempo que é muito bom que o Brasil diga, o presidente brasileiro diz que volta para a África, cria uma expectativa que precisa ser atendida. Não foi atendida até agora? É pouco tempo ainda para dizer, não é? Há sim mais ou menos, né? 2 anos. 2 anos não dá para voltar tudo, né? Não dá para voltar tudo, mas iniciou um processo? Voltou, claro, sim. E agora lembra do passivo que a gente teve dos 4 anos de afastamento do ex-presidente Bolsonaro, que foi, eu costumo dizer que foi um grande prejuízo. Imagina um presidente de um país do tamanho do Brasil que não conversa com a África, que não recebe um presidente, que não faz o movimento natural. As empresas se afastam. E aí, claro, a política externa do presidente Bolsonaro era uma política diferente do resto que as escolas ensinaram. Mas aí agora, com o novo governo... O presidente, quando diz que a África está na agenda, faz com que os empresários digam, vamos considerar isso. Mas tem um outro elemento que eu acho que o governo precisa usar imediatamente. Se não tiver financiamento para empresas brasileiras para irem para o continente africano, elas vão ficar aqui. Primeiro porque estão mal acostumadas, não tem o modelo mental de colocar a mão no bolso e investir. Isso também acontece aqui no Brasil. Então precisa de uma ação de mãos dadas com o governo. Ou seja, um banco de desenvolvimento Brasil-África? Não precisa ter um banco para isso, porque já tem bancos brasileiros. Tem o BNDES, tem os bancos regionais de desenvolvimento. Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Banco da região sul. Esses bancos, eles podem fazer empréstimos, podem fomentar empresas brasileiras no continente africano. Imagina uma empresa que produz sementes de soja, de milho, de girassol, o que quer que seja. Ela vai para o espaço africano. Em Angola, por exemplo, que eu estive recentemente, tem empresários que têm 10 mil hectares que quer produzir. E, outra vez, olhe para o Brasil, produzir o girassol no Brasil pode produzir aqui. Precisa de trator, precisa de implemento agrícola, precisa de silo. Tudo isso pode ser financiado. E aí a decisão... Isso que você está falando é muito interessante, porque você tem um caminho para financiar, por exemplo, vendas da indústria brasileira, que é um setor que vem sofrendo bastante, principalmente no mercado interno, mas que pode... Eu me lembro que uma vez eu dei uma palestra na Federação de Indústrias de Caxias do Sul, daquela região, que tem um polo metal mecânico importante, essas grandes empresas. E no começo da minha conversa com aqueles empresários daquelas grandes empresas, um deles perguntou, por que a gente vai para a África? Por que você acha que a África é importante? Eu disse, por que vocês me convidaram para vir para cá? Vocês querem saber sobre a África, né? E aí eu tentei responder dizendo o seguinte, que a volatilidade da economia brasileira, sobe e desce, né? Hoje vende bem, amanhã não vende, agora o aço vai ser taxado e a gente se retrai, vamos vender para quem? Isso faz com que a necessidade de novos mercados seja colocada sobre a mesa. A empresa de cerâmica, a empresa de tecido, a empresa de tinta, a empresa de alimentos, todas as grandes marcas brasileiras podem ver no continente de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 1 bilhão e meio de pessoas, são números... Muita gente. É um número superlativo. Né? Se você vai para uma cidade como Addis Abeba, ou cidade como Nairobi, uma cidade como Joanesburgo, essas cidades têm um movimento muito grande, com a classe média que começa a produzir, começa a consumir, e uma expectativa de vida maior do que a média mundial. A Nigéria tem 218 milhões de pessoas, e os números projetam que em 2050 pode chegar a quase 400 milhões de pessoas. Muita gente. Onde é que vai? Então, e tem riqueza. Esses lugares têm riqueza. Então, os empresários brasileiros, e eles precisam, obviamente, saber onde é que os negócios para eles são bons, precisam conhecer a África. É verdade. Começa por onde?
Começa um programa como o nosso aqui, nós estamos falando sobre isso, né? Eu tenho certeza de que na sua audiência tem pessoas que vão dizer, que história é essa? Então, vamos contar mais histórias, né? E a gente não falou ainda do turismo, né? O turismo tem um problema sério. Se não tiver voo, não tem turismo, né? Nós temos poucas companhias aéreas que têm ligação entre Brasil e África. Isso é um fenômeno não apenas do Brasil com a África. Tem. A Latam voltou a operar entre São Paulo e Joanesburgo, voos diários, e a South África voltou a operar também. Antes é uma ótima empresa também, né? Ela voava antes só São Paulo, Joanesburgo, agora voa também São Paulo, Cape Town. Então tem duas cidades. Mas é pouco, né? É pouco, mas é o que nós temos. A Royal Air Maroc voltou a operar recentemente no voo São Paulo-Casablanca. A TAAG, de Angola, a companhia nacional, voa de São Paulo para Luanda. E a Ethiopian Airlines faz a ligação entre São Paulo e Addis Abeba. E de Addis Abeba tem lá a dispersão, que é um hub importante naquela região. Mas nós precisamos de outras coberturas, de outras empresas aéreas. A ligação aérea ela é fundamental. E sem voo não tem negócio. Os empresários, para eu sair do Brasil, de uma cidade da costa brasileira, Recife, Fortaleza, Salvador, e chegar do outro lado do rio, né, do Atlântico, né, são 6 horas, de Fortaleza a Acre são 6 horas. Mas para eu chegar em Acre, eu tenho que fazer uma logística, uma baldeação, né, que demanda tempo e muitas vezes os empresários não vão. Então, e aí precisa de uma ação governamental. Eu já falei isso em oportunidades anteriores, de que o governo precisa chamar a atenção das empresas aéreas, as nacionais e as estrangeiras, e dizer, tem um espaço para vocês aqui. Para oportunidade mesmo. Um espaço, vamos fazer voos, vamos experimentar. E a nossa busca pelos voos para a Europa, que não funciona. É verdade. A gente quer um voo para imagina, qualquer destino europeu. Isso é impressionante como mudou, né? Porque na época da Varig você tinha uma cobertura enorme. A Varig voava para Abidjan, voava para Lagos, voava para a África do Sul, para diversas cidades. É verdade. Isso mudou muito no Brasil. Foi um dos setores que encolheu muito a cobertura, né? A expectativa é que não vai ampliar tão cedo, né? Bem, voltando para a África e para encerrar essa nossa conversa, você não me respondeu sobre os setores. Quais os setores que são mais flagrantes? Eu falava de o agronegócio? Eu falava de infraestrutura. A infraestrutura é uma agenda muito ampla. Você tem desde a infraestrutura básica, energia. Né? Se você for para um país sem energia, não dá para produzir. Se for uma energia gerador, ela é muito cara. Em alguns lugares tem combustível, mas outros não tem. Então, isso é muito caro. Vai ser energia renovável? Não tem escala. Então, precisa de resolver isso. A distribuição da energia também é um problema. A construção civil é um grande espaço. Então, as empresas brasileiras que pensam... Só grandes empresas na construção civil ou você tem espaço para pequenas e médias? Para médias empresas. O que é pequeno no Brasil, nos espaços africanos, é considerado grande. Né? Uma empresa que tem 100 funcionários no Brasil é pequena. Na África é uma empresa grande. A agricultura, o agronegócio que você mencionou, é também pulverizado. Você tem desde a terra, né, o plantio, a colheita, até a silagem, até a logística de beneficiamento dos produtos. Esses jovens que vêm para o Brasil, para esses dias de capacitação, eles já trabalham, eles vão voltar e vão aplicar o conhecimento para que, onde eles atuam, possa ter mais valia e melhorar a capacidade deles de apresentar novas respostas. Na área da saúde, tem um espaço gigantesco. Na formação, né, formação de quadros, o Brasil tem um programa governamental chamado PEC-G e PEC-PG, que não é de hoje, isso já tem umas 3 décadas, que forma quadros, tem formado quadros, inclusive quadros
de liderança que voltam para a África. O Brasil pode voltar, as universidades brasileiras podem se instalar no continente africano. Os hospitais brasileiros de referência podem atender uma demanda muito grande. Muitos nacionais africanos, eles saem, né, de alguns lugares para ter tratamento em outras cidades do mundo. E em São Paulo recebe bastante. O Brasil recebe também. muito aqui nacionais, principalmente os países de língua portuguesa. Então, isso são 3 ou 4 setores que podem funcionar bem. Falou do turismo, o turismo também pode ser um espaço de atração. Mas é importante que o empresário conheça, o empresário vá lá, as missões governamentais que existem aqui e acolá, as câmaras de comércio que também animam esse diálogo, a participação de eventos como o Fórum Brasil-África, mas outros também, e entender que as parcerias locais são a ferramenta mais segura. Se um empresário brasileiro identifica um parceiro africano que pode andar de mão dadas, né, e mitiga o risco, tem menos constrangimento, fica mais fácil. E tem acesso a 2 coisas importantes com as parcerias. Uma é o financiamento que já existe, os bancos africanos, que sim existem, e sim têm recursos, e sim estão ávidos por grandes projetos. A gente às vezes pensa que daquela Galileia não sai a salvação, ao contrário, sim sai. E ali tem recursos que são abundantes, recursos inclusive para financiamento de projetos. Claro que um banco africano, por natureza, não vai financiar uma empresa brasileira. Ele vai financiar projetos para serem aplicados em empresas africanas e em projetos na África. Faz todo sentido. E o terceiro elemento, que para andar de mão dadas, é que, recentemente, o continente africano lançou uma grande plataforma de negócios chamada a Zona Livre de Comércio Continental Africana. É a União Europeia Africana. É a União Europeia Africana, exatamente. Essa é a leitura. Imagina uma União Europeia com 54 países. Imagina um Mercosul com 54 nações. Então, aquilo que é produzido no Marrocos pode chegar lá no Djibouti sem taxação, rasgando todo o continente. Isso para o brasileiro, para as empresas brasileiras, é um mercado sedutor. Eu me lembro de uma visita que nós fizemos ao Ceará, numa empresa que produzia melão, o maior produtor de melão do mundo. Produzia à época 1 milhão de melões, 1 milhão de unidades por dia. Parece um número surreal, mas é real. E os visitantes daquela fazenda que nós levamos lá viram e constataram uma lógica que eu já falei hoje com você, é de que se deu certo lá no Ceará, no semiárido, né, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, é possível que dê no semiárido africano, é possível que dê na Tanzânia, é possível que dê certo lá no Egito, é possível que dê certo no Moçambique e em outros lugares. E tem um mercado do outro lado gigantesco. Você tem a Índia, você tem o Golfo, você tem a Ásia. E essa empresa brasileira, ela produz no Brasil, nessa região, e exporta para essas regiões todas. Então ela podia produzir lá na África, que está muito mais perto. O transit time é muito menor. Essas lições, elas são aprendidas no dia a dia. Agora, como é que o empresário ele pode acessar o Instituto para obter esse tipo de informação? Quer dizer, ele está enxergando ali, depois dessa conversa, ele vai falar assim, eu quero saber se não tem um espaço para mim ali. Como é que ele acessa? Quer saber se isso é real, não é? O Instituto é conhecido. Vai no site do Instituto, ibraf.org, conhece um pouco do Instituto. Convido a participar do Fórum Brasil-África. Vai demorar um pouquinho, daqui a alguns meses, mas a gente vai falar mais sobre isso, eu tenho certeza. E faz com que a gente anime aqueles que querem conversar conosco. O Instituto está de portas abertas para conversar. E essa é a vocação, e eu diria a responsabilidade nossa também, né, de apresentar boas experiências brasileiras para a África. Tem muitas boas experiências africanas que também podem ser trazidas para o Brasil. A gente já trouxe, já foi testemunha de que, sim, daquele lugar tem experiências valiosas que podem ser aprendidas e usadas no Brasil.
E isso é uma ação constante, né? Não é de um dia só, não é uma ação que vai redundar em resultado em apenas uma conversa, em apenas um movimento. Muito obrigada, João Bosco, por essa aula que você deu para a gente sobre a África e sobre as oportunidades. Prazer imenso de estar aqui com você. Você que ficou com a gente até agora, não esquece de compartilhar esse conteúdo e pegar mais informações sobre o continente africano. A África não é um país. A África são 54 países. Eu te vejo na próxima. Compartilha, deixa o like e a gente se vê em breve.